Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Por que vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente, como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz? Só gostaria de saber uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Vocês sofreram tanto pelo Evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. E eu lhes pergunto de novo, aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra? Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. As Escrituras previram esse tempo quando Deus justificaria também os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. E assim acontece. Todos aqueles que são da fé participam da mesma bênção que Abraão, homem de fé, recebeu. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo da maldição, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Por conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ser justificado pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o justo viverá pela fé. Como esse caminho de fé é diferente do caminho da lei? Como dizem as Escrituras, aquele que praticar o que a lei manda viverá por ela. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora Deus pode abençoar os gentios também com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Caros irmãos, mesmo na vida diária, uma promessa feita por um homem a outro, se estiver escrita e assinada, não pode ser mudada. Depois disso, ele não pode acrescentar coisa alguma. Assim, Deus fez algumas promessas a Abraão e ao seu descendente. E notem que não diz que as promessas eram aos seus filhos, como diria se estivesse falando de muitos, mas ao seu descendente, a saber, Cristo. Eis o que eu estou procurando dizer. A promessa de Deus de salvar por meio da fé, e Deus escreveu e assinou esta aliança, não podia ser cancelada nem mudada 430 anos mais tarde, quando a lei foi dada por Deus. Se a obediência a essas leis pudesse nos salvar, já não dependeríamos da sua promessa. Deus, porém, concedeu-a de graça a Abraão, pois ele aceitou a promessa de Deus. Então, qual é o propósito da lei? Ela foi acrescentada depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados em quebrar as leis de Deus. Entretanto, esse sistema da lei era para durar somente até a vinda de um mediador a quem a promessa de Deus fora feita. Esta lei foi entregue por anjos. Porém, não é necessário haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. Deus, porém, é um. Então, as leis de Deus são contra as promessas de Deus? Naturalmente que não. Se nós pudéssemos ser salvos por suas leis, então Deus não precisaria ter nos dado um meio diferente de nos libertarmos. Mas as Escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros do pecado a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem nele. Mas antes que chegasse essa fé, nós éramos prisioneiros da lei até que fosse revelada a fé que deveria vir. Assim, as leis judaicas eram nosso mestre e guia, até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus por meio da nossa fé. Mas agora que já veio a fé, não precisamos mais daquelas leis para tomar conta de nós, porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e os que fomos batizados em união com Cristo somos revestidos por Ele. Já não há mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres, porém somos todos iguais, somos um em Cristo Jesus. E agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão, e todas as promessas que Deus fez a ele
pertencem a nós.